entender o paciente em si. E do inglês tem um termo horrível que chama patient's preferences, que é as preferências do paciente, que é um termo que passa uma falsa impressão, que é fazer o que o paciente prefere. E não é, né? E não é bem assim, tá? Vou dar um último exemplo, Lu. O nosso filho Pedro teve um quadro alérgico e ele foi para o pediatra. E lá nós contamos para esse pediatra que ele preferiria tomar, ele cuspia muito, ele rejeitava tomar um medicamento que chama Ixizine. Todo mundo que é pai aqui já deu isso para seus filhos, que o gosto é ruim. E ele prefere tomar Alegra. Então, o médico dos nossos filhos... melhor, né? Ele ia prescrever um antialérgico, a decisão melhor para o nosso filho era o Ixizine, mas o nosso filho prefere tomar Alegra. O que o nosso médico passou? Ele passou o Alegra. Por quê? Porque ele também é um antihistamínico, mas é aquele que o nosso filho vai aderir melhor. Entendeu? Isso é utilizar a PBE bem. Tá? E aí muita gente vai pensar assim, mas é uma criança, né? Dá um remédio e pronto, acabou. Não é isso. Você tem que pensar assim, uma criança com uma crise que está precisando daquele remédio e é um cuspidor, né? Para quem já tentou dar uma criança que cospe um remédio, é uma guerra. Você tem que amarrar o menino e o menino cospe, me parece assim, é uma guerra. Não tem outra palavra para dar. Então, se você consegue assim, gente, eu preciso medicar essa criança. E sem sofrimento, que essa criança vai tomar não sei quantos dias, 2 vezes ao dia, o mesmo medicamento. Então, por que não adaptar para a preferência dessa criança? Perfeito. E assim, por isso que existem formas de administração diferentes de medicamentos, por exemplo, injetável, supositório, né? Existem outras formas, tem gotas, tem comprimido. Uhum. Tem gente que não consegue engolir comprimido. Né? Então, você falou, olha, já que ele está vomitando muito, nós vamos ter que fazer injetável, né? Mas onde entra a preferência do paciente mesmo, é um outro conceito que muitas pessoas sabem o que é, mas não aplicam na prática, que é a decisão compartilhada. É o shared decision making, que é você conversar com o paciente, não é ele decide. Ele falou, olha, baseado naquilo que eu estou vendo aqui, eu acho que a melhor opção para você é essa. Mas temos essa e essa e essa. Tá tudo bem? Né? Cara, aí o paciente pode virar pro cara e falar assim, cara, eu tenho fobia de agulha. Entendeu? Eu tenho fobia, eu tenho horror de agulha, eu não quero ser operado. Existe outra opção para mim? E o profissional de saúde poder abrir mão da opção que ele sabe fazer melhor para uma outra que é um pouquinho pior, mas que atende o quadro, ou referir para um outro profissional. Olha, eu posso contar uma história pessoal? Claro. Porque quando você faz a decisão compartilhada, você tem que também fazer, e é importante o profissional da saúde fazer a decisão compartilhada, mostrando para o paciente os caminhos, que igual você falou, não é o paciente que vai escolher, mas é muito diferente falar assim, eu tenho essa e essa opção, esse benefício de uma e esse benefício da outra, esse risco de uma e esse risco da outra, e juntos, guiando o paciente, ele ajuda a tomar uma decisão. Eu vou contar uma história, e me desculpe os profissionais de saúde, médicos que vão ouvir, que eu vou contar na visão de uma criança que escutou de uma mãe. Eu, com 5 anos de idade, eu tive uma osteomielite, que é uma infecção no osso, via hematogênica, né? Que essa infecção veio a nível sanguíneo e parou no meu osso. E eu tive uma febre muito alta. Muito alta. E custaram a descobrir, até que descobriram, essa menina está com uma infecção muito grande, fizeram de tudo imediatamente, a minha febre não cedeu, juntaram uma junta médica, porque eu estava a risco de entrar em convulsões por causa de febre, que a infecção estava muito grande, e quando os médicos identificaram o foco infeccioso no meu osso, numa criança de 5 anos, eles estavam com muito receio de uma sepsemia. E essa junta médica falaram para minha mãe assim, a melhor decisão é amputar esse braço. Eram mais de 6 médicos, porque era grave, eu estava já com o braço muito inchado, com um foco infeccioso muito grande. E minha mãe, nessa reunião, escutando, falou assim, olha, é a melhor decisão compartilhada. E depois disso, um dos médicos mais novos ali, não importa, chegou para mim e falou assim, eu concordo com toda a decisão baseada na experiência, na ciência, em tudo que se sabe, de uma infecção óssea, de uma menina com uma febre tão alta que não está cedendo por nenhum medicamento que a gente deu para ela até então. Mas eu gostaria de abrir esse braço antes de amputar.
Porque talvez se eu abrir e ver a infecção, talvez a gente consiga salvar esse braço. Mas o risco é, se ela entrar em convulsão ou se ela fizer um quadro de sepse, pode ser pior do que amputar o braço. E minha mãe, é uma decisão muito grande, ou amputar um braço de uma menina, ou correr até risco de vida por causa do nível de risco que eles jogavam numa sepsemia. E a mãe decidiu por opção de risco maior. Eu quero que abre. E abriu o braço, né, fizeram a lavagem, rasparam o osso, a febre cedeu e ali conseguiram cuidar da minha osteomielite e eu não perdi o meu braço, né? E assim, mas foi uma decisão que, assim, a minha mãe participou de uma decisão compartilhada há uns 35 anos atrás, né? Em tempos de penicilina. O risco e benefício de cada um deles, né? Isso que talvez é fazer preferência do paciente, é discutir e tentar ter opção. Tem opção, deixa, né? O que a senhora acha que é menor risco para a sua filha? E não deixou minha mãe escolher, ele pôs na mesa as possibilidades. Ô Lu, em tempos de penicilina, né? Na época não existia, né? Você foi tratada com bezetacil na época, né? Claro, isso foi 35 anos atrás. Não tinha para quem não sabe, a gente é casado, tá? É importante o pessoal saber disso, né, Lu? Essa apresentação a gente não fez, para vocês entenderem. Isso é importante vocês entenderem, para entenderem as conversas entre linhas. Mas olha que caso interessante, né, Lu? Que bom que deu certo. Os pacientes não perguntam para os seus profissionais quais são os riscos e benefícios da terapia. Não. Então, existe uma coisa muito louca, no Brasil, principalmente, em que existe um viés de autoridade do profissional de saúde muito grande e uma passividade enorme do paciente do outro lado. Isso reduz a chance de uma decisão compartilhada, entendeu? Eu acho que reduz a decisão compartilhada. Existem algumas categorias profissionais, eu sempre gosto de falar que eu sou um super admirador desses caras, oncologistas, eles trabalham muito com probabilidades. Então, eles chegam, quem trabalha com medicina intensiva, quem está na linha de fogo da morte, não somos nós, terapeutas, eles usam isso mais. Ele fala assim, ó, mãe, o seu filho está com esse quadro. Se eu fizer isso, a minha chance é essa. Se eu fizer isso, a chance é aquela. O risco é esse, o risco é aquele, né? A gente precisa conversar mais sobre probabilidades com os nossos pacientes, né? Então, a gente viveu uma pandemia, questão de vacina, por exemplo. Eu falei 1000 vezes a história da vacina de febre amarela, né? 1 a cada 400 mil pessoas tomaram a vacina de febre amarela vão morrer por efeito diverso da vacina. Mas se você pegar a febre amarela, a sua chance de morrer é de 50%. Então, se alguém falar assim, 1 para 400 mil, você vai falar, putz, cara, eu não sei se eu quero tomar essa vacina. Eu não quero estar nesse 1 para 400 mil. Aí você vira e joga uma segunda probabilidade no colo do paciente e fala, mas se um pernilongo te morder, eu não sei quantas centenas de picadas de pernilongo nós dois tomamos aqui, né, Lu, na nossa nova casa, que a gente mora na zona rural, e você pegar a febre amarela, você vai ter uma falência hepática tão fulminante que você tem 50% de chance de morrer. É 1 para 2. Na hora você toma a vacina. Os nossos filhos são vacinados. Nós somos vacinados, mais de uma vez. A gente topou o risco de 1 para 400, para não correr o risco de 1 para 2. Então, assim, os oncologistas, talvez aqueles caras que estão mexendo com pacientes que morrem, eles usam isso de uma forma mais lúcida e coloca no paciente parte dessa decisão. Você topa, então tá, então nós vamos assinar esses termos aqui, e tá tudo bem, o cara tá se resguardando, ele explicou os riscos e benefícios. Pimba, e aí toma essa decisão. Se vai dar certo ou errado, ela tá dentro das probabilidades, que é evidência. Que é evidência de alta qualidade. Então, talvez esse podcast, a primeira mensagem que a gente pode passar para todo mundo é que os profissionais de saúde não deveriam ter medo de apontar as probabilidades para os pacientes. Em vez de dizer, não, fica tranquilo, vai melhorar, eu curo tanto e tal. Isso não é legal. 2, os pacientes também têm o direito de perguntar para os seus profissionais de saúde quais são as suas chances, quais são as probabilidades. Deveria perguntar. Eu pergunto, entendeu? A não sei que seja uma coisa muito óbvia, sabe? Mas você quer saber o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, é direito. E talvez, se o paciente se comportar de uma forma um pouco mais ativa, ou menos passiva, talvez, os profissionais de saúde vão até repensar as suas condutas.